e essa cartomante falou que você tem um caso com o pai. Aí começa a perseguição de Satanás contra a minha vida, por isso que eu falo que Satanás ele usa sempre as mesmas armas para atacar feridas da gente, né? Eu trabalho com terapia, né? Então hoje eu consigo entender os ataques de Satanás contra a minha vida, que era me paralisar e também ferir a ferida que já estava aberta, que era da rejeição, porque minha mãe não tinha condições de me ter, então ela tinha o desejo do quê? Tipo, tomara que essa menina morra, porque eu não tenho como criar ela. Então começa uma rejeição no ventre. E aí eu venho com 7 meses, o médico traz a palavra sobre mim de rejeição, ela vai morrer. Então começa em mim uma luta para sobreviver, que nasce do espírito. Eu fico imaginando Satanás e Deus, tipo, não, ela vai viver, não, ela vai morrer. Não, ela vai viver, eu tenho um propósito para ela. E Satanás, então eu vou lutar até matar ela. Então a minha vida foi fugir da morte o tempo todo. E aí nessa adolescência, minha irmã revela isso para mim num dia. E aí eu vou até essa mulher, né? Porque eu ia para a escola, a luta minha era muito grande. Então eu me sentia abandonada, eu me sentia rejeitada pela minha mãe, eu sofria, aí as professoras me acolhia e eu contava as coisas, mas não tinha um tratamento naquela época, né? E aí eu lembro que eu falei, eu vou saber onde essa mulher mora e eu vou até ela. E eu fui, pastora, na casa dessa mulher. Eu lembro como se fosse hoje. Eu lembro a rua, eu lembro a casa dela e eu lembro o que tinha lá. A hora que eu entrei, era uma mulher curvada, do cabelo muito comprido, era uma bruxa mesmo. E uma sala muito obscura, com muitos santos, né? E ela falou, olhou para mim, ela falou: "O que que você está fazendo aqui?" Aí eu olhei para ela, e falei assim: "Eu vim conversar com a senhora. Não tenho nada para falar com você. Sai da minha casa." E eu, uma menina, adolescente, eu e mais uma amiga, que tinha ido da escola, tipo, matamos aulas para subir na casa da mulher, porque eu queria brigar com a mulher. Eu falei, ela destruiu minha vida. Eu tinha 14 anos. E aí eu fiquei com tanto medo naquela hora que eu virei as costas e saí. Corri dela, saí correndo. E saí de lá. E aí a história ela não para aí. Porque foi a primeira vez que eu tive contato com esse tipo de mundo espiritual. E aí, nesse vai e vem, teve polícia, minha mãe deu queixa de polícia, porque o meu pai, eu lembro que ele tinha uma arma, porque a gente tinha lanchonete, chegava muito tarde, minha mãe também trabalhava lá, então ele carregava uma arma para defesa. E ele guardava embaixo da cama. E eu lembro um dia que a minha mãe começou a brigar com meu pai, e meu pai pegou e falou assim: "Ó, eu não vou brigar com você, vou sair." E meu pai saiu, e eu estava na sala conversando com uma tia, que era casada com o irmão da minha mãe. E essa tia estava sentada, só que ela era uma mulher também desse lado espiritual, né? A mãe dela era uma bruxa e ela fazia essas oferendas. Só que a gente não sabia, porque ela tinha acabado de casar com meu tio. E esse dia minha mãe sai correndo do quarto, ela olhou para mim, ela falou: "Foge", com uma tesoura na mão. E veio para cima. E essa tia me empurrou. E aí eu me tranquei no quarto e ela deu várias golpeadas de tesoura na porta. E aí meu pai teve que vir. E aí foi a confusão, foi todo mundo parar na delegacia. Foi um caos aquela época. Tudo por conta de uma profecia de uma mulher, né? Então, eu passei muita luta com a minha mãe. Eu fiquei muitos anos sem falar com ela. Eu tive muito esse tipo de questionamento, porque minha mãe acreditava nisso. E aí se passaram muitos anos.